O técnico Renato apresenta a sua primeira ideia para 2023, um esboço daquilo que será o time do Grêmio. Douglas Costa pediu para voltar e pediu desculpas. E nós vamos falar sobre o susto, as dores no joelho de Pedro Jeromel. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui na dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla para ficar bem informado. Cola aqui no A Dupla e passa na KTO para te divertir, cara. KTO.com. Usando o cupom A Dupla, você ganha 20% em cima do primeiro depósito. Então vai lá, te registra e deixa os jogos muito, mas muito mais interessantes. Eu falei para vocês jogarem no Grêmio na Copinha, hein? E deu tricolor e eu vou falar sobre isso ao longo do diário. Mas nós vamos começar com a entrevista do Douglas Costa na Rádio Gaúcha, porque o Douglas mais uma vez se manifestou. Falou a respeito do que sente, pedindo desculpas ao torcedor do Grêmio pela primeira vez. O Douglas Costa deu uma série de entrevistas. A mais forte, a que mais repercutiu, foi a no Duda Garbi, lá no assado do Duda, e gerou, toda uma discussão sobre volta, não volta. E a verdade é que aquela entrevista lá no Duda, apesar de ter sido muito boa, no que tange a conteúdo, foi uma entrevista que me parece repercutiu muito mal para o Douglas Costa. Tanto que ele dá uma entrevista ao Sala de Redação, um programa tradicionalíssimo da Rádio Gaúcha, e a primeira coisa que faz é pedir desculpas ao torcedor do Grêmio. Em alto e bom som, deixar claro que quer voltar sim, não para corrigir o erro do passado, mas para construir uma nova história, de acordo com as suas palavras. A entrevista foi dada, ele voltou a criticar a direção gremista, a direção que deixou o comando, na época presidida pelo Romildo Bolzan Júnior, mas a sua ideia foi colocada mais uma vez a público, voltar para o tricolor. Só que a repercussão do nome do Douglas Costa nos bastidores do Grêmio me dão a total confiança de dizer, não vai rolar. E eu tenho falado isso há um bom tempo. Também tenho deixado claro que quem decide é o presidente Guerra, mas não vai rolar. Douglas Costa quer voltar, mas não há clima para o seu regresso à arena. O Grêmio que apresentou o Gustavinho. Depois do show na apresentação de Luizito Soares, Gustavinho, mais discreto, foi apresentado. O garoto de 21 anos, que foi emprestado pelo América Mineiro ao tricolor gaúcho, vestiu a camisa de número 17. Gustavinho é um meia que vai ser utilizado, ou pelo lado ou por dentro, é um jogador ofensivo que o Grêmio acredita bastante nas suas capacidades. Ele demonstrou durante a entrevista coletiva, um discurso proativo, um discurso bem animado, está ansioso pela chance e diz que quando ficou sabendo que era o Grêmio interessado, o América Mineiro num primeiro momento deu uma escondida do jogador, ele ficou extremamente excitado de poder ter essa oportunidade de jogar no tricolor gaúcho. Os treinamentos seguem no CT Presidente Luiz Carvalho porque é pré-temporada e é por isso que tem 2 turnos de atividade. Os jogadores trabalham muito a parte física, em especial os recém-chegados. Luizito Soares, Carbajo, Cristaldo e o Fábio trabalham separado, Eles trabalham separadamente. O grupo que está aí, estes novos jogadores, eles recebem uma atenção especial porque existe uma diferença física deles, recém-chegados, em relação aos atletas que começaram a pré-temporada lá no mês de dezembro. O Grêmio que tem armado para o final de semana agora, no domingo, um jogo-treino. Será contra o Concórdia, equipe de Santa Catarina. A ideia é colocar os atletas para se movimentar. Os recém-chegados não devem jogar, mas aqueles que estão há mais tempo em pré-temporada terão as suas primeiras oportunidades, de mostrarem serviço à comissão técnica, em especial ao técnico Renato Portaluppi. Jogo-treino que vai ocorrer domingo, 4 da tarde, lá no CT, mas não há ainda uma confirmação se a imprensa terá acesso. O Grêmio que fará uma outra atividade parecida contra o Novo Hamburgo na próxima semana. Agora eu quero falar com você sobre a primeira ideia de time para a temporada de 2023. Ela foi finalmente revelada pelo técnico Renato Portaluppi. A ideia é manter o esquema 4-2-3-1 de acordo com palavras de Renato,
que conversou com o colega da GZH, Léo Oliveira, cronista, comentarista, um cara muito querido, inclusive, conversou com o Renato e o Léo arrancou do Renato esse pensamento, é 4-2-3-1. Mas é importante deixarmos claro que no campo, na manhã da quinta-feira, o Renato esboçou um time em losango. Um time em losango e um time muito parecido com aquilo que deverá ser o titular do Grêmio. Saca só, além do goleiro Breno, né, tinha um lateral direito ainda improvisado, lembrando que o Grêmio não tem um lateral direito de origem ainda trabalhando com bola, o Fábio está, né, em processo de aprimoramento físico, como falei anteriormente, Jeromel, Kahneman, os dois zagueiros e o Reinaldo na esquerda. Aí o meio-campo, o Vilhaçante com o PP, Carbajo formando ali um tripé e o Cristaldo de enganche, o Cristaldo sendo esse meio atacante. Ferreira, um segundo atacante aberto, e lá na frente o Diego Souza era um esboço que existia. Tinha uma outra equipe formada pelos reservas, que aí sim estava mais ou menos desenhada num 4-3-3, a gente pode classificar aí daqui a pouco como um 4-2-3-1, né, um pouco mais disfarçado, mas tinha dois extremas, o que o Renato deseja ter, inclusive, falou para o Léo Oliveira, né, que prefere ter extremas, mas também afirmou que está avaliando, é um primeiro esboço, né, são as primeiras rabiscadas do Renato na formação do time, então ele certamente está tateando e pensando bastante o que vai fazer. Mas de qualquer maneira já fica aí uma pequena, mas já primeira ideia. O Grêmio que ganhou uma preocupação. O zagueiro Pedro Jeromel acabou tendo uma torção de joelho no treinamento da tarde da quinta-feira. O jogador precisou sair acompanhado do gramado, sendo amparado e vai passar por avaliações. O Grêmio classificou como um desconforto. Ele se machucou sozinho na atividade física. Vamos aguardar novas informações sobre o caso. Sobre a chegada do diretor executivo, que foi prometido pelo presidente Guerra e até o presente momento não foi, né, oficializado, já dá para sentir no ar, lá no ambiente do CT Presidente Luiz Carvalho, a presença de Luiz Wagner Vivian. As informações que temos é que ele já conversa com os dirigentes, ele já meio que trabalha ali, né, na camufla para o Grêmio. Já ouvimos isso, inclusive, de uma pessoa bem importante do Tricolor, mas oficialmente não foi, né, apresentado. Luiz Wagner Vivian está de férias da CBF, ele que ocupava cargo lá até a Copa do Catar. O Grêmio pretende fazer o anúncio oficial na próxima semana para que Luiz Wagner comece a trabalhar lá no dia a dia do Tricolor. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, precisamos falar da boa vitória do Grêmio sobre o Guarani na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Grêmio que agora assume a liderança da sua chave. Vitória por 3-1 sobre o Guarani, com gols de João Pedro, Pedro Clemente e de Zinho. 3-1, uma vitória importante, uma vitória bem construída no coletivo, mas uma vitória que, na minha opinião, ainda mostra dificuldades ofensivas do Tricolor, por mais que tenha marcado 3 vezes. Não há uma criação, sabe? Falta molho nesse time, mas defensivamente a equipe tem correspondido. O meu destaque individual da partida é o zagueiro João Pedro, fez um golaço, mas não só pelo gol, é aquele zagueiro mordedor. Me agrada bastante esse estilo. Você está acompanhando o Grêmio na Copinha? Comenta aqui embaixo, aproveita para deixar teu like, ativar as notificações, te inscrever no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.